boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade. Começamos agora mais um programa Literatudo, o seu programa de literatura e tudo mais. Hoje, nessa tarde de sexta-feira, já do mês de julho, hoje está um pouquinho mais quente, passamos muito frio aqui na região. Taubaté registrou 3 graus esses dias aí. Hoje, com esse calor que nos anima mais um pouco, temos aqui a presença muito especial de 2 amigos que vieram de São Paulo, se deslocaram de São Paulo para o nosso programa. Então, temos aqui conosco Domitila Borges Beltrame, que é a presidente estadual da União Brasileira de Trovadores. Temos também J.B. Xavier, músico, ele é pianista, ele é trovador, ele é escritor, ele é artista plástico e também empresário que faz brindes belíssimos, troféus, medalhas para concursos de trovas e competições esportivas. Então, começamos aqui nossa entrevista com a dona Domitila Borges Beltrame, também grande trovadora, grande poetisa. E gostaria de saber, dona Domitila, sobre a União Brasileira de Trovadores. A senhora, que é uma representante nível estadual, o que vem ser essa União Brasileira de Trovadores? Boa tarde, Luiz Antônio. Boa tarde, telespectadores da região de Taubaté. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando daquilo que a gente faz e daquilo que a gente gosta. Você me pergunta sobre a União Brasileira de Trovadores. O nome quase que já diz, é uma entidade que une os trovadores e amantes da trova no Brasil, brasileira, agora com extensão em quase toda a América Latina. Nós já temos representantes Venezuela, Argentina, começamos em Argentina, nós temos até no México, Estados Unidos também, temos já a extensão da União Brasileira de Trovadores. É uma entidade que está crescendo em número e qualidade também. Estamos com grandes trovadores no Brasil e fora do Brasil. E trova, para quem ainda não ouviu falar em trova, porque apesar de estarmos no Brasil há mais de 50 anos, em atividades com jogos florais, com concursos, ainda não temos uma cobertura da mídia que nós gostaríamos de ter. Então, muita gente ainda confunde trovador com cantor. Aqueles, em São Paulo mesmo, tem um grupo de trovadores urbanos, que é um grupo de seresta, que não tem nada a ver com a trova. A trova que nós fazemos é literatura, é uma poesia, a UBT foi fundada por um grande poeta, que ele era sonetista, que também se apaixonou pela trova, Luiz Otávio, e ele definiu a trova como sendo uma literatura, uma poesia de 4 versos 7 silábicos, rimando primeiro com o segundo com o 4º verso, e tendo sentido completo. Daí a dificuldade que nós achamos, que nós encontramos, da difusão da trova, porque apesar de ser uma poesia, que parece ser muito fácil de ser feita, você que é trovador sabe que ela é difícil pelo poder de sintetização. Você tem que sintetizar em 4 versos de 7 sílabas tônicas toda aquela inspiração que você poderia colocar em laudas e laudas num poema. Então, mas a trova é apaixonante e quem começa a fazer realmente se apaixona e passa a ver a trova como uma atividade literária realmente. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é que, geralmente, muitas pessoas, eu que faço parte de uma academia de letras aqui da cidade e de outras instituições, muitas pessoas, às vezes, falando sobre a trova, elas tentam diminuir o valor dessa trova. Às vezes falam do conto, da crônica ou da poesia livre e acabam tentando diminuir como se a trova fosse algo não muito valor literário. O que a senhora tem a dizer para essas pessoas? Alguém já disse que todo trovador é poeta e nem todo poeta é trovador.
justamente pela dificuldade que a trova, para fazer uma trova que o pessoal às vezes diz, fala trovinha, menosprezando, realmente existe trovinhas por aí, né? Que não tem valor nenhum literário. Mas a trova, e nós fazemos questão de dizer a trova e escrevemos com letra maiúscula, ela é muito difícil de ser feita, uma boa trova. Então, por isso que as pessoas, às vezes, torcem o nariz, né, e dizem que é literatura menor. Pelo contrário, a trova é muito difícil de ser feita, por isso mesmo que ela está tão relegada. Para você ter uma ideia, nós estamos batalhando, e há algumas já sessões, por exemplo, Pindamonhangaba, Ribeirão Preto, que estão colocando a trova nas escolas. Porque eu vou dizer para você, desde jovem eu gostava da trova. Colecionava, os jornais traziam os almanaques, eu gostava da trova. Mas na escola eu nunca aprendi a fazer trova. Eu sabia que existia um gênero literário chamado trova. Mas por quê que não tinha e não tem até hoje? Porque os professores não se aprofundaram, não aprenderam. Então, como é que eles vão passar para os alunos uma coisa que eles também não sabem fazer? Né? Então, eles dizem, de passagem, entre os gêneros literários, a trova, porque não podem negar, porque ela veio de Portugal. Ela está nas raízes do português, né, da nossa língua. Então, não se pode negar, mas as pessoas que dizem que é literatura, faça na sua academia um desafio aos grandes sonetistas, aos grandes poetas, para fazer uma boa trova. Aí você vai mostrar que a trova tem valor e é difícil. Então, e é um problema também que muitas pessoas, às vezes mestres em literatura, como eu conheço alguns, até com doutorado em literatura, não sabe fazer um soneto, escreve um soneto sem ritmo, não sabe o que é um soneto, o que é um verso sáfico, o que é um verso heróico. Então, o que a senhora falou realmente vem de encontro com isso, com essa realidade. As pessoas não têm conhecimento e, por não ter conhecimento, muitas vezes elas acabam denegrindo ou diminuindo aquilo que elas não conhecem. Né? E o soneto, pelo menos, é mais difundido, né? Porque quando você faz, não só quem faz curso de letras, mas desde as primeiras séries, que hoje mudou tudo, não sei, primeiro grau, segundo grau, não sei, já fala assim soneto, mas a trova não fala. E nós estamos tentando entrar com a trova nas escolas justamente por isso, que, como diz o Xavier aqui, que você apresentou, para você apresentar para um garoto de 12, 13 anos, um Castro Alves, um Olavo Bilac, talvez seja mais difícil dele enveredar pelo caminho da poesia do que se você mostrar uma trova. Porque uma trova ele vai querer fazer um versinho para a namoradinha. Não vai sair aquela trova literária como é a nossa, mas ele vai entrar nesse caminho. Eu, quando comecei a gostar, meus 12, 13 anos, também gostava de trova que falava de amor. Né? Talvez, hoje eu vejo aquelas trovas, que eu tenho um caderno, Luiz Antônio, que eu copiava. Muitas hoje eu estou colocando o autor, porque eu não me preocupava em colocar o autor. Eu copiava. Então, essa caderneta minha, você vai ver a evolução da minha letra, a idade que eu comecei a gostar. E você vai ver que as primeiras não são grandes trovas, mas são aquelas trovas que falavam para a minha idade, de 12, 13 anos, né, despontando para a sexualidade, para o amor. Então, é aquilo que me interessava. Mas foi por causa disso que eu cheguei no ponto que eu cheguei. Né? Se tivesse me mostrado... Eu estudei soneto, eu estudei poemas na escola, grandes autores, mas não me interessaram. Quer dizer, não me interessou ir para esse caminho. Eu estou fazendo poesia agora, de um ano para cá, por influência do grande poeta aqui, comecei a fazer poesia. Mas poesia que eu digo assim, sonetos, poemas. Soneto eu fiz um na minha vida. Sim. Eu fiz uma trova, essa trova eu transformei em soneto. Mas a trova está ali, na raiz. Agora, fazendo uma pergunta aqui para o nosso amigo J.B. Xavier, ou simplesmente Xavier.
Você está com uma exposição, já vamos direto ao assunto, né? O Xavier, que também é artista plástico, dentre inúmeras outras atividades artísticas, culturais, você que é artista plástico, você está com uma exposição em São Paulo? Não, a exposição está em Vinhedo. Há 2 meses, estava em Vinhedo e outra exposição simultânea em Bragança Paulista. Sim. A de Bragança encerrou e a de Vinhedo encerra no dia 15 de julho. E até convido você, porque vai haver lá um show da Maria Domitila, nome artístico dela, Maria Domitila, Sim. onde ela canta acompanhada de um dos melhores violões do Brasil, que é o Francisco Araújo, um violão clássico maravilhoso, realmente está entre os grandes nomes do violão do Brasil, com poemas declamados por mim. O show chama-se O Amor em Tons e Versos, dia 15, às 16 horas, sexta-feira, lá em Vinhedo, no Memorial do Imigrante. Sim, muito bom. E para quem quiser ir, como que faz para chegar lá? Você poderia dar uma indicação? Sim, eu daqui, exatamente, eu não sei te dizer se há algum caminho antes de chegar em São Paulo, que saia na Bandeirantes ou na Anhanguera, eu não sei. Mas se for até São Paulo, é Bandeirantes ou Anhanguera. Sim. Aí você tem a saída para Vinhedo, passa o portal e logo em seguida é o Memorial do Imigrante. É bem fácil.